Quem é Gabriela Hart e por que a juíza foi afastada pela Comissão Nacional de Justiça? A nota é do jornal Estado de São Paulo, mas eu peguei aqui essa nota do UOL para a gente poder acompanhar. Vamos lá. A juíza Gabriela Hart, que assumiu o comando da Operação Lava Jato, após a saída do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, foi afastada das funções pelo Corregedor-Geral de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, nesta segunda-feira, dia 15. Atualmente ela trabalha na terceira turma recursal da Justiça Federal do Paraná, que julga ações sobre temas previdenciários e assistenciais. A decisão ocorre um dia antes da reclamação disciplinar contra a magistrada começar a ser julgada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A juíza informou que não vai se manifestar sobre a decisão do ministro. Na decisão, Salomão apontou a existência de indícios de cometimento de graves infrações disciplinares por Hart, com suposta violação ao Código de Ética da Magistratura Nacional, bem como dos princípios da legalidade, moralidade e republicanos. O julgamento do caso terá início no Conselho Nacional de Justiça nesta terça-feira, dia 16. Ela já foi, enfim, afastada do cargo, junto com os desembargadores do TRF4. As apurações contra a magistrada são relativas a um acordo entre a Petrobras e a Força Tarefa da Lava Jato, firmado em janeiro de 2019. Foi acertada a proposta da criação de uma fundação com uma multa de 2,5 bilhões, paga pela petrolífera nos Estados Unidos. O acordo foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal em março deste mesmo ano. A análise do caso pode resultar na aplicação de sanções que variam de advertência, censura e remoção compulsória e até disponibilidade, aposentadoria e demissão. Hart tem 48 anos e foi criada no município paranaense de São Mateus do Sul, a 150 quilômetros de Curitiba. Formou-se em Direito na Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e foi nomeada juíza em 2009, ocupando uma vaga em Paranaguá, no litoral do estado. Ela chegou à 13ª Vara Federal em 2014 como juíza substituta. Quando Moro estava de férias, Gabriela assumia as funções dele e ela ficou famosa como a juíza do copia e cola. É um desastre a Gabriela Hart, gente. Fala, querida Maria Isabel Féboli. Bom dia, querida. Bom dia a todos. Gabriela Hart na Lava Jato. Hart assumiu comando interino da 13ª Vara em novembro de 2018, após Moro aceitar o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para chefiar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Enquanto esteve à frente da vara, Hart condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal que envolve o sítio de Santa Bárbara, em Atibaia, São Paulo. Com uma sentença que, na verdade, foi feita pelo Moro. Ela nem sequer escreveu. Em agosto de 2021, a Justiça Federal de Brasília rejeitou a denúncia contra Lula, segundo o entendimento do STF, que considerou o Moro suspeito nos casos envolvendo a petista, anulando todas as decisões proferidas pelo magistrado. Apesar de ter sido Hart a responsável pela condenação, o atual senador coordenou a maior parte do processo. Hart comandou a vara de Lava Jato até março de 2019, quando foi substituída pelo juiz Luiz Antônio Bonar. O magistrado, por sua vez, foi sucedido por Eduardo Fernando Apio, crítico declarado dos métodos adotados pela operação e desafeto de Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol. Essa parte aqui é bem Estadão, né? Crítico declarado, enfim. Apio chegou a colocar a imparcialidade da juíza em dúvida durante uma decisão que revogou o bloqueio de bens e dinheiro do empresário Márcio Pinto Magalhães, ex-representante da multinacional Trafigura no Brasil. O juiz afirmou que pode ter existido de fato uma associação entre vários membros do Ministério Público Federal, de maneira a colocar as suas acusações em posição mais favorável do que a defesa. E a Gabriela Hart estava sendo defendida pelo Barroso, que é o atual presidente da corte. Para vocês verem, né, gente? O Barroso é um cara que é anti-bolsonarista, mas ele defende, ele ainda continua sendo lavajatista de sempre. Ele tá falando aquela moça, né? Estão perseguindo aquela moça. É um negócio muito complicado. Vamos voltar aqui para a leitura. Em maio do ano passado, Apio foi afastado após ter a sua conduta investigada por ter supostamente ameaçado o filho do desembargador Marcelo Malucelli. A decisão fez Hart voltar ao comando da 13ª Vara, onde ainda tramitavam processos remanescentes da Lava Jato.
A segunda passagem dela no comando durou menos de um mês e em junho do ano passado, Hart deixou a 13ª Vara. A mudança ocorreu por conta das investigações promovidas pelo CNJ, que apuram supostas irregularidades na Operação Lava Jato. E é isso, gente. Essa é a desastrosa juíza do copia e cola e que tem como ídolas a Michele Bolsonaro, olha só, lá no jornal Estado de Minas. Michele Bolsonaro já usou blusa com falas de Gabriela Hart contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, gente, compartilha a live com o máximo de pessoas que vocês puderem. É muito importante aqui a gente elevar essa live com mais compartilhamentos. A estampa fazia referência a uma frase dita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o primeiro depoimento prestado por ele diante da juíza. Se começar nesse tom, a gente vai ter problema. A Michele Bolsonaro com essa camisetinha aqui engraçadalha, né? Em 2018, quando ainda era futura primeira-dama, Michele Bolsonaro desembarcou em Itacuruçá, Rio de Janeiro, carregando o cachorro da família e vestindo uma camiseta com a frase: "Se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema." A estampa fazia referência a uma frase dita pela juíza Gabriela Hart ao então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o depoimento prestado por ele à Justiça de Curitiba. Gabriela Hart era sucessora de Sérgio Moro nas ações penais da Operação Lava Jato. Nesta segunda, dia 15 de abril, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, afastou a juíza por supostos atos de burla à ordem processual, violação do Código de Magistratura e prevaricação. O caso pelo qual ela foi afastada é uma reclamação disciplinar a respeito da homologação do acordo para criar uma fundação a partir de recursos recuperados da Petrobras. Ela foi a responsável por homologar o acordo fechado pela estatal com o Ministério Público Federal e autoridades dos Estados Unidos em 2019. Um dos pontos citados no afastamento é que, em depoimento, a magistrada admitiu ter conversado informalmente com o ex-procurador Deltan Dallagnol sobre um pedido de homologação do acordo entre a Lava Jato e a Petrobras. Hart depois homologou o acordo. Para Salomão, a decisão da juíza foi tomada sem o feito de estar devidamente instruído, com as diversas ilegalidades patentes. Sérgio Moro também é alvo da mesma reclamação disciplinar. O corregedor ressaltou, no entanto, que as suspeitas contra ele serão analisadas futuramente, já que não há nenhuma providência cautelar a ser adotada no campo administrativo. Ele não é mais juiz. Por exemplo, como Moro deixou o cargo de